Esta é uma apresentação sobre anemia falciforme, elaborada em parceria com o Laboratório Central do Hospital das Clínicas de Pernambuco, Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Pernambuco e Escola Técnica Estadual de Pernambuco, Almirante Soares Dutra. A anemia falciforme é a hemoglobinopatia mais prevalente no Brasil, devido ao alto grau de miscigenação em nosso país, chegando a acometer 0,1% a 0,3% da população negroide. As hemoglobinopatias constituem uma das principais e mais frequentes doenças genéticas que acometem seres humanos. A anemia falciforme é uma anemia hemolítica severa e frequentemente fatal na infância. Sua principal característica laboratorial é uma mudança na forma das células vermelhas do seu aspecto normal discoide, para um formato de foice quando expostas a baixas tensões de oxigênio. Um outro nome para a anemia falciforme é drepanocitose. As hemácias de pacientes com anemia falciforme são rígidas. Por isso, nem sempre conseguem passar através de pequenos vasos, impedindo a circulação sanguínea normal, membros inferiores, superiores, abdômen e tórax, provocando a vaso-oclusão. As reações à doença variam de acordo com o portador. Ao longo da vida, os pacientes apresentam comprometimento de vários órgãos. A partir dos 6 meses de idade até a fase adulta, os indivíduos normais apresentam 4 tipos de hemoglobinas no sangue. Hemoglobina A, ou HbA, denominada também de hemoglobina de fase adulta, é a de maior concentração nas hemácias. Hemoglobina A glicosilada, ou HbA1c, ou hemoglobina glicada. Hemoglobina A2, ou HbA2, em baixa concentração. Hemoglobina fetal, HbF. Essa seria um resquício da hemoglobina da fase fetal, por isso está presente em muito baixa concentração. A anemia falciforme deriva de uma alteração genética na hemoglobina. Essa anemia se caracteriza por hemólise, devido a uma substituição do ácido glutâmico, aminoácido com carga positiva, por valina, aminoácido sem carga, na cadeia beta da hemoglobina. Quando a hemácia com a HbS, baixa afinidade pelo oxigênio, sofre desoxigenação, adquire uma forma de foice, e não volta mais à estrutura bicôncava normal, o que leva o paciente com essa anemia a ter crises de oclusão vascular dolorosas. O primeiro relato a respeito da doença foi feito em 1910. No entanto, durante muito tempo, os casos clínicos da doença foram classificados sem que se conhecesse a causa que deu origem à doença. Somente em 1956 foi que se estabeleceu quimicamente a diferença entre a hemoglobina A e a hemoglobina S, e constatou-se que se devia à mutação do 6º aminoácido da globina beta, o ácido glutâmico, pela valina. O gene da hemoglobina S é um gene de alta frequência em toda a América, e no Brasil é mais frequente nas regiões Sudeste e Nordeste. Na África Equatorial, 40% da população é portadora, e a doença falciforme atinge uma prevalência de 2 a 3% da população. Estes são alguns genótipos apresentados por indivíduos portadores da hemoglobina S em associação com outras hemoglobinas, e ou talassemias. São elas: o traço falciforme, no qual o paciente apresenta a associação da hemoglobina A e S, anemia falciforme, na qual o indivíduo é homozigoto para a hemoglobina S. Associação da hemoglobina S com talassemia alfa, associação da hemoglobina S com talassemia beta, e por fim, associação da hemoglobina S com as hemoglobinas D e C, respectivamente. O indivíduo portador do traço falciforme é classificado como portador assintomático e possuem uma concentração de hemoglobina S entre 30% e 40%, que é sempre menor que a concentração da hemoglobina A. Por este motivo, o portador heterozigoto não apresenta a doença e não possui alterações hematológicas. Geralmente se detecta o portador heterozigoto AS em estudos populacionais e pré-natal. A anemia falciforme é o estado homozigoto da hemoglobina S. Os recém-nascidos com anemia falciforme geralmente não apresentam os problemas causados por essa hemoglobinopatia, devido à alta concentração de hemoglobina fetal presente nas hemácias durante os 2 primeiros meses de vida. No entanto, a substituição gradual da hemoglobina fetal pela hemoglobina S, causada pela redução genética da síntese de globinas gama, ao mesmo tempo em que ocorre a indução genética da síntese de globinas beta, faz com que a doença se expresse a partir do 4º mês de vida. A concentração de hemoglobina fetal na anemia falciforme varia entre 2 e 10%, podendo ser maior que 10%, e em alguns casos ultrapassar 40%. A gravidade clínica da doença é menor quando o nível de hemoglobina fetal está mais elevado. Estudos realizados com amostras de sangue de pacientes com anemia falciforme
em comparação com pacientes homozigotos para a hemoglobina A, revelaram que cerca de 55% dos eritrócitos falciformes continham hemoglobina fetal, enquanto que em portadores homozigotos para a hemoglobina A, o valor médio foi de 3%. Em indivíduos com a doença falciforme, os eritrócitos falcizam e desfalcizam reversivelmente, na corrente sanguínea, conforme ganham e liberam o oxigênio, sendo possível, portanto, encontrar eritrócitos morfologicamente normais, mesmo em indivíduos com HBS. A falcização ocorre pela polimeralização reversível da HBS dentro da célula, sob condições de desoxigenação. Devido à presença da valina na posição 6, se estabelecem contatos intermoleculares que seriam impossíveis na hemoglobina normal. Estes contatos dão origem a um pequeno agregado de hemoglobina polimerizada. Os agregados maiores se alinham em fibras paralelas, formando um gel de cristal líquido chamados tactoides. Sob completa desoxigenação se formam células em forma de foice, clássicas da anemia falciforme. Em condições de desoxigenação parcial, pode existir pequena quantidade de polímeros sem anormalidade morfológica visível. A quantidade de polímeros aumenta progressivamente com a desoxigenação, até que os eritrócitos se tornam irreversivelmente falcizados, permanecendo deformados independente do estado da HBS intracelular. Quando o número destas células é maior que 5%, tem início o processo de alteração do fluxo sanguíneo e todas as alterações decorrentes da anemia. Dentre as manifestações clínicas da anemia falciforme estão as crises de oclusão vascular ou vaso-oclusão, crises álgicas, síndrome das mãos e necrose da cabeça do fêmur, que são causadas pela aderência dos eritrócitos falcizados às paredes dos pequenos vasos com consequente lesão tecidual, resultando em crise de oclusão vascular dolorosa. A síndrome torácica aguda é definida pela presença de febre, sintomas respiratórios como tosse, dor torácica e dispneia, e infiltrados pulmonares na radiografia do tórax. Sua etiologia é multifatorial e envolve infarto e infecção pulmonar, embolia pulmonar e trombose vascular in situ devido à aderência dos eritrócitos ao endotélio. A crise aplásica é uma complicação aguda que ocorre principalmente em crianças, sendo a maior causa de anemia aguda nessa faixa etária. É ocasionada pela aplasia eritroide transitória, a qual está associada a infecções por vírus e bactérias. Aproximadamente 6% das crianças com anemia falciforme sofrem de acidente vascular cerebral. A causa mais frequente é o infarto cerebral, bloqueio dos vasos sanguíneos do cérebro. O acometimento renal, tubulopatia, insuficiência renal crônica, causado por repetidas obstruções de pequenos vasos, faz com que os rins percam sua capacidade de concentrar urina. O sequestro esplênico de glóbulos vermelhos, agudo ou crônico, é a complicação da doença falciforme, que envolve risco de vida, exigindo rápido tratamento de emergência. Grande quantidade de sangue é retida no baço, que se torna bastante aumentado. O nível de hemoglobina cai drasticamente, podendo ocorrer choque e morte. A infiltração esplênica alterada aumenta o risco de infecções por germes encapsulados. Alguns pacientes com doença falciforme podem apresentar um atraso no desenvolvimento físico e sexual, provavelmente devido ao aumento na demanda calórica, causada pelo excesso de atividade cardiovascular para compensar a anemia, além de hiperatividade da medula óssea para repor glóbulos vermelhos que têm vida média encurtada. O crânio, os ossos longos, vértebras e as grandes articulações sofrem mudanças típicas da doença. A morte do tecido do osso, necrose asséptica, é devido à lesão causada por infarto. A icterícia também é frequentemente observada devido à anemia hemolítica crônica. Existem ainda várias manifestações clínicas, tais como fibrose esplênica progressiva, osteomielite, vasculopatia cutânea, úlceras crônicas, retinopatias proliferativas, etc. O diagnóstico das hemoglobinopatias é complexo e envolve uma análise que deve considerar, além dos dados clínicos e herança genética. É conveniente que o laboratório tenha um consultor especializado na área para auxiliar no esclarecimento dos casos mais complicados. O diagnóstico laboratorial da anemia falciforme e o acompanhamento da evolução da doença inclui vários exames, entre eles o hemograma, o teste de falcização das hemácias, a eletroforese de hemoglobina em pH alcalino e ácido, dosagem de hemoglobina fetal e metemoglobina, contagem de reticulócitos e pesquisa intraeritrocitária de hemoglobina H e corpos de Heinz. Pode-se ainda realizar o diagnóstico pela detecção da hemoglobina, por técnicas de IF e ou HPLC que apresentam elevada sensibilidade e especificidade. Estes métodos permitem também a detecção dos portadores de traço e de outras hemoglobinas variantes.
O hemograma revela anemia na maioria das vezes normocrômica e normocítica, podendo ser hipocrômica e eventualmente macrocítica. Pode apresentar sinais de hemólise através da reticulocitose. Na anemia falciforme ocorre uma poiquilocitose acentuada com presença de depranócitos e também de hemácias em alvo e hemácias fragmentadas. É comum a presença de eritroblasto e policromasia, indicando uma medula hiperregenerativa. O processo de hemólise pode levar ao aparecimento de esferócitos no hemograma. A leucocitose com neutrofilia moderada pode estar presente revelando uma infecção. A plaquetopenia pode ocorrer em quadros de sequestro esplênico. O teste de falcização é um teste qualitativo que indica, quando positivo, a presença de hemoglobina S nos eritrócitos, porém não identifica o genótipo. Sabe-se que os eritrócitos contendo hemoglobina S, quando submetidos a uma baixa tensão de oxigênio, adquirem a forma de foice. O metabisulfito de sódio é utilizado para reduzir a tensão de oxigênio da preparação. Assim, quando a solução de metabisulfito é adicionada ao sangue total e esta mistura é vedada entre lâmina e lamínula, os eritrócitos contendo hemoglobina S adquirem a forma falciforme após algumas horas de repouso. A molécula de hemoglobina anormal de pacientes com anemia falciforme é identificada pela técnica de eletroforese, que permite o estudo das propriedades da proteína pela sua mobilidade, quando submetidas a um campo elétrico. A hemoglobina S apresenta uma velocidade de migração mais lenta em campo elétrico que a HbA. A eletroforese de hemoglobina em pH alcalino identifica a fração anormal com suspeita de ser a hemoglobina S. Neste caso, usa-se o termo suspeita, porque nessa mesma região eletroforética se posiciona a hemoglobina D. Assim, os genótipos SS, SD e DD apresentam-se com as mesmas características eletroforéticas. E para identificar cada uma desses genótipos, é necessário recorrer à eletroforese de hemoglobina em gel de agarose com pH ácido, que separa esses genótipos. A separação e quantificação densitométrica de hemoglobina fetal, realizada através de eletroforese alcalina, tanto em gel de agarose quanto em acetato de celulose, auxilia o diagnóstico dos diferentes genótipos da doença falciforme. A dosagem de hemoglobina fetal é importante não só para caracterizar o genótipo da doença falciforme, mas principalmente para o conhecimento da evolução clínica do paciente, em que o maior nível de hemoglobina fetal representa melhor prognóstico da doença. Os eritrócitos contêm uma taxa normal de methemoglobina, 1 a 2%, mantida por mecanismos redutores fisiológicos, resultantes da oxidação espontânea. No entanto, a presença de methemoglobina em quantidades elevadas torna-se incompatível com a vida. A oxidação de um átomo de ferro da hemoglobina resulta na formação de metahemoglobina, condição que pode ser de origem congênita ou adquirida. A methemoglobinemia é caracterizada quando uma concentração superior a 2% da hemoglobina encontra-se na forma oxidada. A methemoglobinemia pode ser de origem congênita ou adquirida, sendo a adquirida a causa mais frequente, e podendo ser provocada por medicamentos, alimentos e vários outros agentes químicos. A methemoglobina é um parâmetro importante que pode denunciar uma situação incompatível com a vida, e cuja presença em níveis elevados na corrente sanguínea impede o transporte de oxigênio dos pulmões a tecidos periféricos, causando hipóxia e cianose. Embora a methemoglobinemia congênita seja importante, a adquirida assume grande relevância, uma vez que várias substâncias químicas são methemoglobinizantes. A dosagem de methemoglobina indica o grau de oxidação da hemoglobina S, e concentrações elevadas estão relacionadas com processos fisiopatológicos mais deletérios à hemácia falciforme, além de indicar associação da anemia falciforme com deficiência de G6PD. A associação de deficiência de G6PD com a presença de hemoglobina S desencadeia com maior intensidade a desnaturação oxidativa da hemoglobina. Assim encerramos a apresentação. Muito obrigado pela sua atenção.